Eu sou a Milena Soares, consultora de carreira, e tenho como missão ajudar os profissionais a se posicionarem no mercado de trabalho. E hoje eu não poderia estar em melhor companhia, né? Com esta pessoa incrível. Esta pessoa, ela tem nada mais nada menos que 24 anos de experiência como consultora organizacional. É escritora de livro. Ela é orientadora de vários cursos profissionalizantes, não é pouca coisa não, é? E ainda é palestrante. E a temática que nós vamos falar é extremamente relevante, né? Falar sobre como a pessoa pode ser aprovada no processo seletivo. Então, possivelmente, algumas pessoas aqui que elas estão em busca de trabalho, tem pessoas que às vezes elas têm alguém da família que busca, e a pessoa sempre fica em dúvida, qual a estratégia? E aqui também nós temos profissionais que são da área de RH e querem descobrir como trabalhar mais nessa área. Então, tem essas duas pontas. As três, né, eu sempre digo, que é do candidato, que é da empresa, e o profissional que faz esse processo de recrutamento e seleção, seja um profissional interno ou um externo. Exatamente. Sempre temos o que aprender, sempre temos um ponto diferente, sempre tem o que se agregar. E é justamente isso que o candidato ele tem que entender. O candidato ele tem que entender que não é que processo seletivo, que participar, estar no mercado de trabalho não é algo estático. Não é. Não é simplesmente ter um currículo, né? Eu vou pedir para que você traga uma história de um profissional que você, desde o início do processo que você foi analisando o currículo dele, você disse, poxa, esse candidato, ele é assertivo. Eu sei que uma pergunta que o candidato teme é o seguinte: quais são as suas qualidades e quais são os seus defeitos? Isso é uma pergunta por quê? Para a pessoa responder isso, realmente ela precisa de autoconhecimento. Eu estava junto com um dono de empresa e ele estava procedendo à entrevista. Eu fiz toda a parte de recrutamento, chamei os candidatos e um a um foi conversar com ele. Eu estava na sala e acompanhando a entrevista. E ele perguntava para cada candidato, qual é o seu ponto, qual é o seu defeito, o que você aponta? E ele respondeu da seguinte forma, falou, olha, eu vou te falar o seguinte, eu tenho muitos defeitos, mas aqui nesse momento eu gostaria de falar das minhas qualidades profissionais. As minhas qualidades profissionais, pode ter certeza que elas são muito maiores do que os meus defeitos. Nisso, o dono da empresa, ele ficou olhando e continuou a entrevista. Eu vi assim que ele finalizou rápido a entrevista. Depois ele me chamou e falou assim, Cleia, pode acertar com esse candidato. Então, assim, o que acontece nesse momento? Existe perfil da vaga. Para essa vaga em específico, o dono falou assim, Cleia, eu quero uma pessoa firme, eu quero uma pessoa assertiva, eu quero uma pessoa que seja responsável. E ele me falou assim, Cleia, pela resposta dele, eu senti firmeza. E ele falou assim, nem vamos entrevistar os outros candidatos. E eu falei para ele assim, olha, eu não posso fazer a desfeita de mandar os candidatos embora. Mesmo sabendo que ele já tinha sido selecionado, eu continuei o processo, entrevistando, até porque o que acontece no processo seletivo? Isso é importante, eu sempre digo assim, os candidatos eles têm que saber quais são os bastidores de quem contrata. Até porque podia ser que esse rapaz não aceitasse, não entrasse em negociação, ou ficasse um determinado período e quisesse sair, por isso a gente tem um banco de talentos que a gente tem que continuar o processo. E continuei o processo seletivo. Então, assim, eu digo que, às vezes, as pessoas elas querem respostas mágicas. Cleia, posso falar isso, posso falar aquilo, não posso fazer desse jeito, não posso fazer. Então, o que eu digo? Sinceridade. Esse candidato, ele foi extremamente sincero na colocação dele. Então, não tenha medo da sinceridade, não tenha medo de falar aquilo que você está vivenciando. É lógico, às vezes a pessoa fala assim, mas Cleia, como que eu falo que eu saí da minha empresa anterior? Se foi por às vezes a pessoa teve uma rixa com o seu líder, às vezes com algum outro colaborador. Lógico que tem formas e formas de você falar isso. Mas eu sempre digo, vá pela sinceridade. Até porque quando a pessoa for contratada na empresa, depois, quando ela começar realmente a trabalhar, as pessoas vão saber o que aconteceu. Então, esse foi um processo assim, que eu lembro e tenho orgulho, assim, que eu sempre falo para as pessoas.
faça com sinceridade que sempre dá certo. E esse candidato, assim, ele te surpreendeu ou esse processo dele, assim, ele já mostrou uma boa qualidade, uma assertividade, desde a avaliação do currículo, do LinkedIn dele, você já percebeu isso? Porque tem gente que acha... Um currículo bem escrito, LinkedIn bem escrito, a comunicação é extremamente assertiva. E olha que interessante, não era o candidato com a maior experiência para aquilo que a empresa precisava, não era. Não era. É a segunda live que eu estou fazendo com uma especialista e sempre falam isso. E já vem, isso é um ponto que vem sendo ressaltado. Inclusive, um assessorado meu também teve essa mesma condição. Ele não era o melhor candidato para a vaga, eu já até falei em outras lives, mas ele se posicionou muito bem. As pessoas têm que entender que o processo seletivo, ele não é só lá a entrevista, e é a grande dificuldade que as pessoas têm. Você tem que ter um bom currículo estruturado, você fazer o seu currículo, não é? E o processo seletivo já inicia dali, porque é muito provável, o currículo dele estava tão bem preparado que você se encantou com o candidato. Poxa, a entrevista, ela já é a comprovação, né? Deixa eu ver se realmente é aquilo ali que ele tem. Então, esse desenhar de um bom currículo, essa boa estruturação, as estratégias do LinkedIn, até o processo de entrevista, na entrevista só vai se confirmar. A tua boa comunicação, a tua boa apresentação, ela já vai desde o currículo. Não adianta, apareceu uma vaga, eu vou fazer um currículo nas pressas, né? O processo de se recrutar é o primeiro processo, é o processo mais importante. Não é o recrutador só que te recruta, o recrutador prova a você que você tem um médico para aquela vaga. E até porque, né, Milena, o currículo, por vezes, ele não passa só na mão da pessoa do RH. Não. Por vezes tem um gestor que solicitou a vaga, às vezes o dono da empresa. Tem vezes que o currículo ele chega passado por 3, 4 profissionais diferentes para fazer a avaliação para a entrevista. Lógico, deveria ser o certo, né? Eu sei que as pessoas às vezes, têm muitas dúvidas de como que acontece, qual que é o processo. Eu sei que às vezes a pessoa ela não tem determinadas competências, ela deixa claro isso no currículo e mesmo assim ela é chamada. Por exemplo, né? Tem uma vaga que ela precisa de um contador e ele tem que ter o registro no Conselho de Contabilidade. Então, assim, não importa, vamos por assim, às vezes a pessoa é administradora, é economista, as competências para exercer aquele cargo ela tem, mas ela não tem o requisito que é o Conselho Regional de Contabilidade, que é obrigatório por lei. Então, a empresa não pode contratar sem isso. Então, não adianta eu fazer o candidato ir até a empresa e depois, no último momento, falar, escuta, é só para saber. Eu faço uma entrevista, escuta, você tem o conselho? Eu sou não sou nem formado na área. Então, assim, eu digo que nós que somos do RH, nós também temos que ter uma atenção no tempo do candidato. Essas dicas que a gente vem dando, essas dicas na nossa página, sigam lá na página de Cléa, as dicas que a gente vem dando, essas lives é muito importante. Por quê? Porque o mundo mudou. Tá certo? Sim. O mundo mudou e as organizações, para acompanhar as mudanças que o mundo vem trazendo, elas precisam estar qualificadas, elas precisam estar agregadas de colaboradores qualificados. Sim. Então, é isso que é a exigência do RH. Quando o RH ele descreve lá os requisitos da vaga, não é à toa. Tudo aquilo ali tem um porquê, tudo aquilo ali tem um estudo, tem um método. A empresa exigiu, a empresa quis aquilo, para poder construir aquela vaga. O RH ele é exigido trazer o melhor candidato. O melhor candidato, como a gente já salientou, não é aquele que só tem a melhor qualificação, é aquele que tem aquele match com a vaga, é aquele que sabe, que se entende, primeiro do que tudo, que sabe se posicionar. Sim, e tem também a questão do fit cultural, né? O que é o fit cultural? A empresa, ao desenhar uma vaga, ela tem as competências técnicas que ela precisa, mas ela também tem as comportamentais. Então, para uma determinada vaga, por exemplo, a empresa diz assim, olha, eu quero uma pessoa que ela seja extremamente firme para essa vaga. Tem uma outra vaga que a pessoa diz, olha, eu quero que seja uma pessoa extremamente carismática, que seja da conversa, que seja de conversar com o candidato. Então, eu sei que às vezes a pessoa se frustra ao ir para uma vaga e fazer a entrevista e falar assim, nossa, mas eu tinha todos os requisitos.
tinha tudo que a empresa pedia. A empresa estava pedindo inglês, estava pedindo determinado software, estava pedindo determinada experiência, eu preenchia tudo isso. Só que o que o candidato tem que entender também? Como que a pessoa vai saber disso? A pessoa ela vai ser sincera na hora do processo, porque não adianta, se a pessoa for contratada e ela não tiver aquele fit cultural, vai ficar complicado. Eu lembro que uma vez eu fui até uma empresa e a dona da empresa falou assim, Cleia, eu quero uma pessoa que seja firme, eu quero uma pessoa assim que ela seja, ela fale aquilo que tem que ser falado mesmo, ela não tenha, ela falou assim, ela até usou esse termo, ela falou assim, eu aqui na empresa eu sou muito mole com os meus colaboradores, eu quero uma pessoa firme. E na entrevista, uma das moças falou assim, seguinte, vocês trabalham no sábado? Porque assim, eu não trabalho sábado porque eu tenho minha filha e eu posso trabalhar durante a semana toda e eu consigo dar conta do processo. E ela foi tão firme nessa resposta que a dona a contratou para esse trabalho. Agora, como o candidato vai acertar isso? Gente, é autodesenvolvimento, tá? É leitura, é conversar com pessoas, é você fazer entrevista simulada, né? O que é entrevista simulada? Você pode contratar um profissional, esse profissional faz de conta que é um selecionador e faz o processo com você, ou você até com alguém da família mesmo, chega e fala assim, escuta, me faz algumas perguntas aí. O que eu já fiz, o que eu já trabalhei, ou se não tem ninguém, testa na frente do celular, abre tua câmera do celular e você deixa algumas perguntas lá e vai respondendo. Você olhando para você fazendo vídeo, até porque, né, Milena, as pessoas já têm que começar a treinar vídeo currículo também, né? Eu fiz a última live, inclusive, gente, está lá no canal, vocês podem verificar. Sim. Tem justamente sobre vídeo currículo. Por quê? Ele foi o diferencial em um assessorado meu para ele ser contratado. Mesmo não sendo o melhor candidato, mas foi pedido, manda um vídeo currículo de 1 minuto. Imagine você, um vídeo currículo de 1 minuto para um adolescente de 19 anos, super introspectivo, que é uma fase, né, muito introspecta, da área de exatas, tá? Então, eu ficou louco, como é que vai fazer? E, por sinal, Cleia, o vídeo currículo, ele tem muito candidatos que desistem, o percentual de candidatos que desistem por não fazer. Não sei como fazer, eu vou ter aprovado o vídeo currículo. É imprescindível que você entenda você primeiro. O primeiro ponto é o autoconhecimento. Uma coisa bem importante, assim, né, Milena, que a pessoa tem que se olhar. A pessoa que ela não é chamada para o processo seletivo, possivelmente ela está com problema de currículo, tá? Então, assim, cada pessoa ela tem que avaliar qual o ponto que está acontecendo. Então, a pessoa tem que perguntar assim, eu sou chamada para entrevista de emprego? Se a pessoa é chamada para entrevista de emprego e não vai para a fase final e a pessoa não consegue na entrevista, vamos supor, se a pessoa fala assim, nossa, este mês eu fiz 3, 4 entrevistas, 5 entrevistas e nenhuma entrevista eu cheguei, porque assim, a pessoa fica muito ansiosa, fica muito tensa. É uma questão que tem que ser avaliada. Agora, o primeiro critério que muitas pessoas esquecem é a questão do currículo, né? O currículo é a porta de entrada. Então, assim, o que eu vejo, assim, é um documento que, às vezes, as pessoas elas não conseguem escrever o seu currículo. Por quê? Elas têm que entender como que funcionam os bastidores do RH. Isso. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Né? É um documento formal. É um documento formal. Quem precisar de modelo, pode entrar em contato com a Milena, pode entrar em contato comigo. A gente passa esse modelo do currículo. Mas não é só o modelo do currículo. Né? A pessoa, o que eu vejo? Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de escrever aquilo que elas já fizeram, de colocar as palavras-chave. Então, o currículo dela não é nem passa. O que eu tenho observado é que os profissionais meio que desvalorizam os seus resultados. Não entendem. Que é o seguinte, o que é avaliado no currículo? Vocês, principalmente que têm muita experiência, gente, os resultados que vocês entregaram. E resultado, a gente não está falando de coisa mirabolante, tipo, transformar a empresa de microempresa para uma multinacional. Não é isso que se fala. Resultado são aqueles desafios que todos nós profissionais temos. Sabe aquele dia, meu Deus, hoje foi um dia daqueles, pronto. Aquele ali que tu conseguiu resolver, naquele ponto, é resultado. Então, não desprezem isso. Eu tenho feito algumas consultorias, e eu passo o modelo de currículo, mas ainda assim os profissionais têm dificuldade de preencher o currículo. O que é que eu vou botar, Milena? Fê, a pessoa com anos de experiência, mas Milena, o que é que eu vou botar? Eu vou escrever o quê?
O que é que você vai escrever? Tu nunca tivesse perrengue na empresa, não. As tuas empresas sempre foram perfeitas, nunca tivesse desafio. Pronto. Aí você começa a puxar, o profissional traz cada resultado que faz ele mesmo. Interessante que teve há um mês, eu fiz um currículo, fiz uma reestruturação do currículo, e a própria profissional, quando ela olhou, ela não se reconheceu. Foi interessante. Ela não reconheceu, ela disse, sou eu mesma, eu disse, parece outra pessoa, né? Como ser aprovado pelo RH. O processo de seletiva, a gente está falando só especificamente na entrevista, a gente está falando do processo seletivo, desde os bastidores, tá certo? Até a avaliação do teu currículo, a escolha do teu currículo, a avaliação do profissional, até o processo do RH é o processo comportamental. Então, não tem como desprezar o processo comportamental, essa avaliação comportamental, desprezando o tempo atual, o período atual que estamos. Como ser aprovado pelo recrutador, pelo RH, é justamente, você vai responder por meio de várias perguntas. Cléa, a primeira pergunta é o seguinte, como eu já disse, os anos todos de experiência maravilhosa que você tem, com certeza a sua bagagem é enorme. Então, eu quero que você fale um pouco como era o recrutamento, como era o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa no início. Quando eu comecei, realmente era extremamente presencial. Então, nós ligávamos para o candidato, agendando uma entrevista, e algumas vagas nós fazíamos coletivo. Então, nós chamávamos lá 10, 15 pessoas no processo, e com dinâmicas de grupo. Mas assim, a grande diferença era a questão do presencial, que a pessoa realmente ela gastava transporte, às vezes ela gastava alimentação, e nós tínhamos também, por vezes, hoje existe ainda, mas não tanto, processos longos. Então era comum, às vezes, a pessoa ficar 1 semana, 2 semanas em processo seletivo. Então hoje, qual é a diferença? Que boa parte dos processos hoje conseguem ser online, é possível, e também que os processos eles são mais rápidos. Por quê? Porque a empresa viu que o custo é muito alto, você ficar muito tempo com as pessoas. Hoje, qual que é a tendência? Cada vez mais o processo ele vai ser online. E algumas pessoas perguntam assim, Cléia, mas por que tem empresa ainda que prefere fazer o processo presencial? Quando a empresa ela toma essa atitude pelo presencial hoje, é porque existem alguns fatores. Algumas vagas onde a pessoa precisa ir até o local, porque queira ou não, tem vagas. E ela depende da questão física, que você não consegue avaliar isso online. Depende que o candidato ele se locomova até a empresa para ele verificar onde que é o local da empresa. Que loucura. E a seletiva do currículo, eu acho que era também maravilhosa. Meio no papel, né, ainda? No papel. No papel. Eu tenho até um post que eu falo sobre a evolução do currículo. Aí eu falo todo esse processo do currículo do papel, do envelope pardo, né? Que era porta a porta, depois os classificados, né? E eu falo dessa evolução e é super interessante. Vamos lá e ver. O currículo escrito à mão, né? O pessoal comprava na papelaria um formulário e preenchia aquele formulário. O que é o RH hoje? Como eles agem, como eles pensam? O que eu vejo, sim, que o RH hoje tem uma preocupação maior que essa pessoa realmente ela fique na empresa e que ela não saia. E que ela possa se desenvolver na empresa. Então, hoje existe uma preocupação muito mais comportamental. O número de testes hoje, aplica... Está mais humano, né? Está mais humano. Isso, né? Mais humano. Mais tanta humano. burocracia, né? Que se esbarrava com tanta burocracia, que tinha que ser assim, que ficava difícil essa percepção humana. Nós vivíamos assim, muito teste de raciocínio lógico. Né? Então, era a quantidade de teste de raciocínio lógico. Hoje, é teste mais comportamental. E eu digo, ficou mais fácil, por quê? A pessoa não precisa ter medo de teste comportamental. Porque não existe certo ou errado. Existe o teu perfil. Né? Então, tem pessoas que elas têm um perfil mais analítico, tem pessoas que elas têm um perfil mais da influência, mais da conversa. Então, não tem certo ou errado. Tem perfis. Então, o teste comportamental, a entrevista comportamental, ela é mais simples, porque a pessoa vai se colocar enquanto ser humano. Por exemplo, eu detesto esses testes de raciocínio lógico. É lógico que para algumas situações, algumas profissões, ainda existem. Mas assim, o que eu vejo? As empresas elas estão fazendo menos aplicação de teste, mas é conversa mesmo.
tá? Mais trazendo a pessoa para a conversa. Eu sempre Então, tinha assim, dúvida dessa o processo hoje ele é mais estratégico, ele é mais comportamental hoje. Que bom que você está trazendo à luz essa resposta. Gente, olha aí, tá vendo? Os testes são, muitas das vezes, a questão burocrática, mas o que vai contar realmente é o teu comportamento. Estamos passando por um processo pandêmico. Eu queria que você trouxesse à luz essas mudanças advindas da pandemia. Quais foram as principais mudanças? O que não vai mudar? E o que o candidato tem que saber? Principalmente cadastramento de currículo, se nós tínhamos antes um currículo por e-mail, que você só mandava o currículo por e-mail, agora existem sites, existem aplicativos que cada vez mais vai crescer a inteligência, a inteligência artificial, que ela vai conseguir ler melhor os currículos e a expertise do candidato. Então, a tecnologia ela entrou para fazer esse cadastramento, para fazer essa análise. Para o candidato, o que isso impacta? Preenchimento de mais dados. Já existe, mas financeiramente ainda ela não é acessível para todo mundo. E seria, vamos supor, um aplicativo que ele retirasse todos os dados, por exemplo, do LinkedIn, e ele já formatasse isso. Hoje é muito individual. Então, por exemplo, se eu estou me candidatando à empresa A, B e C, eu tenho que me candidatar e preencher todos os dados da empresa A, da empresa B, da empresa C. E os candidatos, por vezes, ou a pessoa às vezes fica com preguiça, ou às vezes a pessoa fica com raiva, ou às vezes a pessoa pensa, não vou preencher tudo isso, ela pega e desiste do preenchimento, porque ela fala, não, isso eu não vou preencher mais. Então, assim, cada vez vai ser mais comum. Então, nós já passamos da fase do papel, né, que hoje é muito menos a entrega do documento via papel. Nós vamos diminuir muito a taxa de entrega do candidato, do currículo por e-mail, e vamos crescer o número de aplicativos onde você se cadastra no aplicativo. Isso foi uma mudança. Outra mudança é na entrevista, que poucas entrevistas serão presenciais, grande parte das entrevistas serão online. Eu não imaginava nunca a dinâmica de grupo online. Eu falei, meu Deus, como é que se consegue? E a realidade, dinâmica de grupo está acontecendo há muito. E eu falo um pouco dos bastidores das vagas. Em geral, ou uma pessoa ela saiu da empresa, ou a empresa cresceu e vai precisar, e cresce também o setor e vai precisar do número maior de pessoas. Ou, por exemplo, agora a gente vem Natal, precisa crescer a equipe para atender essa demanda agora de vendas de Natal. Existem alguns motivos para se contratar um colaborador. Então, em geral, a empresa pode ser que seja o profissional interno do RH que abra essa vaga, ou a empresa pode chamar um profissional externo só para fazer essa vaga, não é um profissional de dentro da empresa, mas é o headhunter, né, que é o profissional externo, e esse profissional faz a vaga. Então, quais são as questões que são levantadas dentro da empresa? Qual o horário que a pessoa vai trabalhar? Qual a formação que a pessoa precisa ter? Qual o salário que a empresa vai pagar? Quais são os requisitos necessários para a vaga? Então, nós fazemos um desenho dessa vaga, imaginando o seguinte: nós queremos que essa pessoa venha ficar na empresa e no futuro ela seja um líder. Essa pessoa ela pode vir no futuro assumir uma gerência. A pessoa, basicamente, ela tem que ter esses conhecimentos mínimos. Então, esse conhecimento aqui é imprescindível, pessoa. Então, o RH também faz esse meio de campo para conseguir fazer esse desenho. Plataformas de emprego, Cato, Infojobs, existe uma série hoje de plataformas que você entra e você pode verificar a vaga. Então, e depois vai ser alinhado. Quando que vai ser feita a entrevista? Quanto tempo a gente tem para preencher? Como que essa pessoa vai ser contratada? Qual que é o salário? Às vezes a empresa já fala assim, olha, nós podemos pagar um salário X. Ou às vezes a empresa diz assim, não, vamos deixar o salário em aberto e vamos fazer a negociação com o candidato do salário. É bom você trazer isso, porque eu vejo muita gente questionando. Por que se pergunta qual a sua pretensão salarial? E muita gente não sabe responder isso. Qual a sua Aí tem até gente com ignorância. Quero receber 1 milhão. Que nada, por que perguntar isso? E não sabe. Gente, essa pergunta é justamente o que Cleia acabou de falar. Há os requisitos da vaga, toda a preparação. E tem vagas que é deixado em aberto. Lógico, a empresa sabe a média do que vai pagar. Só que ela precisa entender, e até um ponto de saber se o candidato está preparado para o mercado. Eu diria assim, né, Milena?
que o ideal, eu sempre digo assim, eu até falo isso para o empresário. O ideal é que a empresa já defina o salário e fala, ó, o salário é X, é tanto que nós vamos pagar por essa vaga. Seria um modelo ideal. Mas algumas empresas, elas não fazem isso por algumas questões. Porque no Brasil os salários eles não são abertos, né? A gente não sabe quanto que ganha o nosso líder, a gente não sabe quanto que ganha o nosso colega. É fechado, o salário no Brasil é fechado. É até um tabu de salário financeiro no Brasil, né? Então, por exemplo, assim, não é falado salário, porque às vezes a empresa divulga o nome, e daí outras pessoas vão saber, falam, nossa, vocês estão vendo que para aquela vaga paga isso, paga aquilo. Às vezes você vai substituir uma determinada pessoa. Então existem várias questões porque a empresa não divulga o salário. Mas a empresa, ela deveria divulgar. O que o RH busca no candidato hoje? O que o RH ele busca? Tem esses requisitos, ok, mas tem aquela percepção que é de via geral. Tem uma palavra-chave para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Atitude, né? A pessoa da atitude. Por quê? A pessoa que tem atitude, ela tem atitude no olhar, ela tem atitude no jeito, é a pessoa que vai levar resultado para a empresa, é uma pessoa que ela vai fazer aquilo que é necessário ser feito. E o que a gente percebe, às vezes, no candidato? Até no falar, no jeito, ou nas respostas que a pessoa dá, o candidato que tem mais atitude é aquela pessoa que ela demonstra, que ela tem brilho, que ela tem garra, que ela tem brilho nos olhos. Em geral, essa pessoa que é chamada, em geral, essa pessoa que é contratada. Por quê? É lógico que só no processo seletivo, para você verificar isso, só que a gente tem meios também de descobrir. Mas geralmente é atitude. Geralmente uma pessoa ela deixa de funcionar. Às vezes a pessoa tem lá, ela tem todos os requisitos, mas você percebe que a pessoa falta atitude. Atitude é a palavra-chave para toda empresa. Essa é assim geral, quando você vai fazer contratação. Muito importante. Inclusive, ela responde também aquela questão que no início você trouxe de não ser o melhor candidato, o candidato mais qualificado, melhor dizendo, mas foi o melhor candidato. Então, é exatamente isso, gente. Isso é um dos pontos chaves para você ser contratado pelo RH. É a atitude, porque as empresas querem candidatos que tragam resultados. Para você ter resultados, só agindo. Ninguém traz resultado pensando, ou só estudando, ou só planejando. Os resultados, eles vêm com ação, com atitude, com persistência. É assim que você vai encarar o seu oponente, é assim que você vai encarar o seu fornecedor, é assim que você vai encarar o seu líder e os seus liderados, né? Verdade. É dessa forma que você vai se apresentar como candidato. Como passar no RH? Cléa trouxe a palavra-chave, atitude. Você tem que demonstrar atitude desde como você se apresenta no teu currículo, as tuas atitudes, das tuas conexões no teu LinkedIn, o teu posicionamento lá, demonstra as tuas atitudes. Por sinal, você toma já antecipando aqui o processo do LinkedIn, que não tem como ignorar, né, o LinkedIn nesse processo de contratação. Porque se o RH ele avalia comportamento, ele vai entrar na tua rede social, e uma rede social de maior network hoje em dia é o LinkedIn. O teu posicionamento, as tuas atitudes no LinkedIn, Cléa, por favor, me corrija se eu estiver fazendo errado, tuas conexões, o teu posicionamento, as tuas publicações, inclusive teus comentários. Né? O que tu curte, o que tu deixa, evite ao máximo de se envolver em polêmicas, assuntos polêmicos. Vamos dizer política. LinkedIn não é terra de política. Mas se tiver aquele assunto lá rolando, corra, vá para o outro lado. Porque, porventura, o RH vai analisar todas as tuas atividades. Você sabe que no LinkedIn tem um campo de atividade. É desprezado esse campo de atividade, Cléa? É desprezado aquele campo do LinkedIn? Eu estou mentindo? O LinkedIn é uma rede extremamente aberta, né? Tem redes que você consegue deixar no privado. E até o LinkedIn, o que ele faz? Quer dizer, todas as redes sociais são assim. O algoritmo te leva para um lado para o outro, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que só fica reclamando, só fica falando mal, que não foi no processo seletivo e não foi selecionado, o próprio algoritmo, o próprio robozinho vai te levar só para gente que faz reclamação. Se você é uma pessoa que olha a vaga, que compartilha a vaga, que posta coisas boas, o próprio algoritmo
ele vai te levar para vaga e vai te levar para coisas boas. Então, existe a questão do algoritmo. O próprio robô, ele diz, não, essa pessoa ela gosta disso. Então, é isso que eu vou mostrar. E uma outra questão também é a hora que o selecionador entrar no teu perfil, porque assim, o que acontece? Hoje, pode ser que uma pessoa esteja sendo observada e ela nem saiba. Por exemplo, assim, eu estou com uma vaga aqui agora, e essa vaga, o que eu fiz? Eu entrei no LinkedIn, eu dei um buscar, eu estou buscando profissionais que tenham esse requisito. Eu entro no perfil da pessoa, ela nem sabe que ela está sendo avaliada. Ela não sabe. Que entra anônimo, tá vendo, gente? Isso. Então, eu estou fazendo uma análise daquele perfil, e nesse perfil, qual que é o critério, principalmente para essa vaga? É a questão comportamental. Lógico, vai ter a questão técnica da formação da pessoa, o que ela faz, quais são os requisitos, mas tem também a questão comportamental da análise. O que essa pessoa curte, o que essa pessoa segue, quais são as postagens dessa pessoa. Então, por exemplo, se eu vejo um candidato que só vai para o lado negativo, para o lado ruim, qual que é a sensação que me passa? Que essa pessoa, quando ela estiver no trabalho, quando ela estiver trabalhando, ela vai se unir a pessoas que só fazem fofoca, que só fazem reclamação, que só fazem queixa. Porque se ela numa rede social, que é uma rede social para o trabalho, ela se comporta dessa forma, possivelmente, não que seja isso, mas a tendência é que ela se comporte da mesma forma no ambiente de trabalho também. Então, essas pistas que nós estamos buscando. Exato. E o LinkedIn, ele te deixa o caminho inteiro. Tudo que você fez lá, o LinkedIn é a rede que deixa ali o caminho inteiro. Gente, hoje, a pessoa que ela busca emprego, a rede que ela deve ficar, eu digo assim, a gente sempre fala, né, Milena? A pessoa tem que transformar o LinkedIn no escritório dela. Se alguém te perguntasse qual é o teu escritório, você fala, meu escritório é LinkedIn. Por quê? É lá que você vai fazer contato, vai conversar com as pessoas, é lá que as pessoas vão te buscar. Dificilmente, pode acontecer, né? De uma pessoa te indicar via Facebook, te indicar de Instagram, te indicar via TikTok, tá? Mas se a tendência maior vai ser via LinkedIn. Por quê? Quando eu entro no LinkedIn, a minha cabeça é para quê? A minha cabeça é para trabalho. É artigo, é saber o que estão fazendo, o que estão postando. Ou eu estou querendo contratar, ou eu estou querendo ser contratado, ou eu quero publicar questões relacionadas ao trabalho. Então, uma rede que foi criada para isso. E mais, o LinkedIn vai crescer muito ainda. O LinkedIn agora tem aí todas as redes sociais, elas estão aí efervescentes por ter audiência, né? Então, assim, existe um investimento aí massivo que estão fazendo na rede e no Brasil cresceu muito. E mais, a pessoa no LinkedIn pode ser que ela não seja contratada só da cidade dela. Hoje nós somos globais, tá? Na cidade, fora. Ai, Cléia, eu não posso viajar. Gente, eu sempre digo assim, ó, hoje não é mais o teu bairro, não é mais a tua cidade. Hoje nós somos globais. Uma empresa pode nos contratar para uma outra região, para um outro lugar. Hoje nós não precisamos pensar só em termos regionais. É exatamente isso. Então, como ser contratado, como ser aprovado pelo RH, é necessário, é justamente isso. Sintetizando, você é o principal ponto. Você se conhecer. Sim. Você ter muito claro o teu objetivo profissional, porque você tem que se qualificar. A gente não está dizendo aqui que o RH é bonzinho, só vai ver o lado humano, só vai ver o lado comportamental, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Uhum. Antes, a exigência era o técnico. Hoje, é além do técnico. Isso. É além disso. Você tem que ter olhar para si, você tem que ter olhar para a tua carreira, para o teu comportamento, como tu vai se posicionar nisso, e poder se posicionar com conexões corretas, com conexões assertivas, que é justamente via a rede LinkedIn, é justamente como eu estava falando. Eu ia pedir para que você deixasse uma mensagem para os candidatos, para dizer, é isso que vocês precisam fazer já. O mais importante, Milena, ir para a ação. Tá? Às vezes a pessoa se deprime, ela fica triste, ela deixa de mandar o currículo, ela deixa de participar do LinkedIn, então é hora de ação, tá?
É acordar com esse pensamento, é fazer o seu planejamento de carreira, é entrar em contato, é conversar. O momento é agora. E gente crítica tem um monte, tá? Você pegue aqui as pessoas que são da área. Gente, hoje a quantidade de profissionais que ensinam a montar currículo, a participar de LinkedIn, venha para o lado do bem. Nós estamos vivenciando a melhor época. Nós estamos retomando empregos, as empresas estão fazendo contratação. Agora, para Natal, muitas empresas, só ontem, eu recebi 5 vagas. Então, assim, você veja uma coisa, 5 vagas de uma vez só. Para começar a desenvolver e rápido. Então, as empresas elas estão com uma urgência, fazendo a contratação. O momento é agora. Acredite em você, brilho nos olhos, atitude, vai lá e faz. Cléa, eu já peço obrigada demais e quero que tu traga. Mas, por favor, Cléa, traga à luz os projetos que você está, assim, para nossos ouvintes estão aqui ávidos para saber. Por favor. Milena, muito projeto assim para quem quer se capacitar do RH, tá? Como fazer processo seletivo, é isso que eu tenho trabalhado mais. Então, a Milena tem trabalhado mais para o candidato, fazendo currículo, fazendo orientação. A Milena faz muito esse trabalho. Eu faço mais um trabalho de apoio para quem é da área de RH, como recrutar, como selecionar, como aplicar os testes. Eu trabalho mais com o lado profissional das empresas. Milena, gratidão por esse convite, amei, maravilhoso, e parabéns aí pelo teu canal e parabéns por essa iniciativa tão linda, para ajudar tantas pessoas. Que coisa boa. Cléa, por favor, para encerrar, deixe uma mensagem, uma frase que você sempre tem em mente de positividade e estima para o candidato. O momento é agora, faz. Vai lá e faz. O momento é agora. Sem mais, gente, sem mais, Cléa. Sem palavras para te agradecer. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada. Tudo de bom para vocês. Beijo. Beijo. Até.